Alô? Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de discussão e deliberação do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás. Boa noite, doutora Maria Tereza de Godoy. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Carla. É uma honra estar aqui novamente nessa live do Fórum. A gente está sempre... Eu tenho acompanhado muito e me sinto muito honrada pelo convite, né? E estar aqui com a senhora e com todo o pessoal que está sempre interagindo aí. Fico muito feliz. Muito obrigada pela confiança e hoje temos muito a conversar. Sim, com certeza. Só esclarecendo para o pessoal que desde a live com a professora Helenides Mendonça, né, que foi no dia 4 de agosto, nós estamos trazendo aqui nessas lives os palestrantes convidados para o 9º Congresso Internacional de Saúde Mental no Trabalho, né, porque não foi possível fazer o congresso presencial. E não quisemos também fazê-lo virtual. Preferimos esperar para fazê-lo presencial no ano que vem. Então, é com muita alegria que a gente apresenta a doutora Maria Tereza de Godoy para refletir conosco sobre o tema mudanças estruturais que impactam na saúde mental do trabalhador. Vou ler um breve currículo da doutora Maria Tereza de Godoy. Ela é doutora em psicologia, mestre em gestão estratégica, pesquisadora sobre comportamento humano com ênfase em gestão por competência e ensino por competência, coordena e desenvolve estudos sobre liderança, motivação humana, autodeterminação, bem-estar no trabalho, qualidade de vida no trabalho e saúde do trabalhador. A doutora Maria Tereza de Godoy é sócia fundadora do Instituto Essenciar. Ela atua como consultora em gestão estratégica e gestão de pessoas, especialista em diagnóstico e análise organizacional, desenvolvimento e capacitação profissional. É assessora de gestão de pessoas na Universidade Federal de Goiás, UFG, é coordenadora da pós-graduação em Educação Sistêmica na Faculdade de Censo e atua como professora em cursos de graduação e pós-graduação. Doutora Maria Tereza de Godoy, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Eu gostaria de saber da senhora o que a senhora entende por mudanças estruturais. O que nós podemos chamar de mudanças estruturais? Ótimo. Quando a gente propôs isso, né? E aí, lembrando bem, né? Apesar da gente eu já ter participado aqui em outros momentos, a gente estávamos numa expectativa, né, muito grande do congresso, né? A gente fez várias reuniões, estávamos construindo um congresso aí com bastante participação, né? Semana passada, inclusive, foi a doutora Helenides Mendonça, foi minha orientadora, né? Será sempre minha mestre,
serei sempre discípula dela. Então, hoje, né, tendo a sucessão dela aqui, né, na live, eu me sinto obrigada também a dizer o quanto eu admiro, o quanto para mim foi importante estar com ela, né, no doutorado. Né? Uma pesquisadora maravilhosa e uma orientadora sem igual. Né? A gente é muito feliz e somos contemporâneas, né? Assim, eu e a doutora Carla, nós estivemos na PUC, né, no doutorado, né, algum tempo de diferença, mas, né, estivemos lá e é muito importante também que a gente saiba, né, as nossas origens e o quanto a gente estuda. E o estudo da psicologia, quando eu comecei a estudar, fui para o doutorado em psicologia, né? Migrei de uma área para outra, porque eu sou administradora, fiz mestrado e várias pós-graduações em gestão e sempre atuei como gestora, né? Sempre atuei como gestora no setor público e no setor privado. Então, sempre foi a minha área. No entanto, eu precisava entender exatamente isso, doutora Carla. Mudanças, né? O que isso impacta e principalmente o que impacta no comportamento das pessoas. Eu precisava entender o quanto essas mudanças podem causar, porque no dia a dia, né, o que a gente percebe é exatamente essa dificuldade de nos adaptarmos à mudança, né? Então, a doutora Helenides trouxe o conceito que a gente até trouxe, né, de competência adaptativa, mas exatamente para responder a isso, né? O que são mudanças? Primeiro, a gente tem que entender uma questão aqui que é muito interessante. Muitas pessoas falam assim, nossa, as pessoas têm medo da mudança, né, doutora Carla? Muitas vezes a gente ouve isso. As pessoas têm medo da mudança. As pessoas não têm medo da mudança. Nós temos medo do que a mudança pode causar, não é? Então, o que a mudança vai causar de angústia, de sofrimento, de instabilidade, ou o que eu vou perder com essa mudança, isso sim nos causa medo. A mudança, ela é inerente à nossa espécie, né? Não vou nem falar ser humano, ela é inerente à nossa espécie, ela é o que nos diferencia, né? Essa evolução constante que temos, né? Essas modificações que nós fomos alterando, até para sobreviver também, mas foi uma questão também, né? E até porque eu, depois do doutorado, me envolvi muito na questão de aprendizagem, né? Do que se aprende aí, e a gente tem muita diferença, né? Nesse processo. Num processo de mudança, quando a gente fala um processo de mudança, a gente está dizendo que algo vai acontecer diferente do que acontecia. Né? No caso de mudança estrutural, na gestão, ela é até um pouco diferente. Né? Ela pode ser provocada, né? Então, quando a gente fala em mudança estrutural, a gente está dizendo que vai haver uma mudança em vários eixos. Né? Não só vou mudar uma mesa de um lado para outro, vou mudar a capa a embalagem desse produto, né? Não é isso. Mudança não é nesse sentido. É mudança estrutural. É mudança que a gente vai mudar em vários eixos, né? Então, a mudança estrutural, ela trata toda a organização. Ela vai impactar toda a organização. A curto, médio e longo prazo, em todos os níveis, né? Então, a mudança, ela vai ser colocada dessa maneira. Ela pode ser provocada, né? Então, nós provocamos mudança nas organizações o tempo todo, né? A expansão, por exemplo, é uma mudança estrutural, né? Então, vamos expandir a quantidade de produto, né? Vamos atuar em outro ramo. Isso é uma mudança, né? Vamos mudar as pessoas dos setores, vamos mudar a forma que a gente trabalha, né? A gente teve um momento que a gente veio falando sobre o teletrabalho. Vamos mudar, então, a forma que trabalha para o teletrabalho, né? Essa pode ser provocada, né? Pode ser a própria organização ser provocada, pode ser intencional, mas ela pode ser não intencional, né? Quando a gente fala de mudança intencional, muitas vezes ela foi planejada, né? A gente fez uma análise de cenário, analisou ali o que poderia impactar, as oportunidades, as ameaças,
nós fizemos, a gente faz, isso a gente, em administração, a gente chama de análise SWOT, né? Ou matriz, e aí a gente vai para a matriz SWOT, né? Que é a análise de cenário. Nada mais é do que aquilo que a gente faz corriqueiramente, né, doutora? Que a gente fala, não, eu vou fazer, por exemplo, vou fazer um evento, né? Quais são as oportunidades? Quais são as ameaças desse evento? Vamos sentar e vamos perceber o que pode afetar, né? E vamos pensar também a nossa capacidade interna, né? Então, essa é a análise interna que a gente sempre faz. Então, quando falamos em mudança, podemos pensar em uma mudança planejada, né? Mas mesmo nessas mudanças planejadas, doutora Carla, a gente pode impactar em problemas inesperados, em problemas que a gente não estava preparados para responder, né? Então, a gente pode sim impactar nisso, mas neste momento a gente tem muito mais mudanças estruturais acontecendo nas empresas que não foram planejadas, que não eram esperadas e que tivemos que responder muito rapidamente. E aí eu vou fazer uma ligação com a palestra da professora Helenides, né? A professora Helenides, eu não pude assistir no dia, porque eu estava no outro evento, né? Eu estava num evento dando uma palestra, e aí eu não pude participar, né? Só entrei um pouquinho e não consegui participar. Mas depois assisti, né? E eu gostei muito quando ela falou das questões de adaptabilidade das próprias empresas, né? Da capacidade de resposta dessas empresas ao que não estava esperado, que era a pandemia, né? Então, eu acho que a rapidez determinou quem sobreviveria ou quem deixaria de viver, né? Não foi a capacidade, foi a rapidez de adaptabilidade, né? Então, muitas vezes, nessas mudanças não intencionais, nessas mudanças estruturais não intencionais, a gente tem aí um novo concorrente, pode ser uma mudança estrutural, né? Eu tenho um cenário diferente, eu tenho um novo concorrente, eu tenho que pensar nesse novo concorrente. Uma pandemia, né? É um cenário externo e é um cenário que não tinha como ter previsibilidade, né? E nem temos a plano de contingência, né? A gente não fomos todas as empresas, todo momento. Os empresários dizem isso, não tivemos tempo de aplicar um plano de contingência tão rápido, né? E aí, qual é o grande problema? A gente tem, então, a gente colhe dessas mudanças estruturais benesses, né? A gente colhe ali bons frutos, né? Então, a gente tem nas mudanças estruturais, algumas vezes, dando muito certo, um novo produto, a expansão, uma nova forma de trabalhar, né? Muitas empresas, e aí a professora Helenides falou disso, e aí só indo um pouquinho, mas muitas empresas se descobriram em outras áreas, né? Muitas empresas usaram até a sua planta, né? Aquilo que já existia, para outras áreas e não querem voltar mais para o que era antes, né? Muitas empresas aproveitaram a oportunidade de vendas, aproveitaram formas, né? Por exemplo, a gente vê as plataformas digitais de ensino, né? Essas plataformas tiveram uma expansão muito grande. Tem uma que eu estou sempre, né, acompanhando, ela cresceu 26% esse ano, né? Então, você imagina, ela cresceu 26%. O que é isso, né? É uma expansão não esperada. Ela aproveitou, ela tinha a capacidade, né? E ela foi em frente. Então, essas mudanças também podem ser boas. Mas a gente tem mudanças que trazem para nós algumas situações difíceis, né? Algumas situações que não era esperada e que não era desejada, né? De não ser esperada, não estávamos desejando que isso acontecesse, né? Então, temos também... e aí, né, a gente vai falar um pouquinho mais, mas a gente tem que entender como isso pode impactar, né? E essas mudanças, doutora, só para terminar aqui sobre isso, né? Sobre mudanças estruturais, elas muitas vezes, e aí tem uma palavra agora que está muito em voga, né? Que é mudanças disruptivas. A gente tem mudanças que rompem processos, né? Então, a gente não tem uma mudança
que ela é progressiva, que ela mudou um processo e melhorou aquele processo. Muitas vezes são mudanças que rompem o processo, né? Então a gente tem essas mudanças também. Doutora Maria Tereza, eu vejo que a abordagem da senhora é muito própria exatamente da sua área de atuação, que são gestões, né? Gestão de pessoas e tudo mais. Quando a gente fala em mudanças estruturais, a nossa maior preocupação, na verdade, não é com a empresa, apesar de que a empresa ela vai sofrer as consequências lá na frente, né? Uhum. Pelo passivo trabalhista que ela vai acumular, pelo desequilíbrio ecológico do meio ambiente do trabalho que ela vai provocar, né? Pelo desemprego, né? Tudo. Exatamente. A minha perspectiva, quando eu trago esse assunto à tona, é o lado do trabalhador. É um lado, por exemplo, muito estudado por Dejur, né, na Clínica Psicodinâmica do Trabalho, quando ele fala de mudanças estruturais, por exemplo, como a privatização, né, que gera medo, que gera insegurança, que gera doenças, que gera acidentes. Nós, como participantes do fórum, eu não sei se a senhora se lembra, não sei se a senhora já estava no fórum, mas a senhora... no final de 2018, me parece, de 2018 para 2019, uma empresa pública aqui, em Goiás, que foi privatizada, né? Ela causou um terrorismo psicológico nos trabalhadores, porque ao invés dela chegar e apresentar um plano e dizer, olha, eu vou reduzir os meus trabalhadores para X, de X para Y, né? As pessoas que serão demitidas serão elas vão ser preparadas para essa demissão, não. Ela deixou todo mundo suspenso no ar, né? Todo mundo em stand-by, né? E foi horrível. O que aconteceu com essa empresa? Esses trabalhadores, né, já preocupados, com medo de serem mandados embora, né, e realizando trabalhos perigosos, né, eles acabaram se acidentando, inclusive mortalmente. Foram várias as denúncias que chegaram até nós no Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho. Me parece que houve um processo investigativo sobre isso. Então, é uma coisa muito séria, né? O que a gente percebe? Porque não tem retorno, né? Não tem como voltar, né? Não, doutora. E a gente percebe o seguinte, que se a empresa tivesse se preparado e preparado os seus trabalhadores da melhor forma possível para enfrentar aquela mudança estrutural, né? Nada disso teria acontecido, as pessoas não teriam adoecido, as pessoas não teriam acidentado e as pessoas não teriam nem pedido para ir embora, né? Então é uma situação assim horrível. Outra situação que eu também acompanhei de perto foi a fusão de duas empresas multinacionais, né? Uma menor, muito bem estruturada, com uma rota X de diretriz, de princípio, de valores, né? Foi comprada por uma empresa maior que não era do ramo. E essa empresa maior, ela tinha um lucro pelo lucro. A menor, não. E tudo isso multinacional. Nós estamos falando menor, mas eram multinacionais. A menor, ela tinha ela vivia o tempo do bem-estar social, né? Então, ela tinha promessa de melhorias, de cargos e salários, extremamente honesta, responsável. Se eu, como trabalhadora, fosse mandada embora e a empresa, um mês depois, descobrisse que ficou alguma coisa sem me pagar, eles não esperavam eu voltar e reclamar. Eles iam lá na minha casa, batia e me entregava, né? Tamanho grau de honestidade. E a maior não tinha essa percepção. E eles resolveram assim, não, uma vai comprar a outra, né? Eles simplesmente se fundiram. E absorver, né? Doutora, a senhora imagina o que significou isso, né? Porque eram departamentos diferentes, com estruturas diferentes, com valores diferentes. Então, o sentido é para que a gente alerte, né, aos empresários, aos gestores, aos administradores, que tudo que é bem planejado e programado e preparado tem chance de dar muito mais certo do que aquilo que é tocado, né? Principalmente com terror psicológico. E com terror psicológico, né, doutora? Porque alguém mais forte que chega impõe sobre o mais fraco,
né? O mais fraco fica medroso, inseguro, ele Com coloca a certeza. empresa a todo instante, né? Em risco, em risco. Outras situações que a gente poderia ver, né, além da fusão, da privatização, é o PDV, né? O plano de demissão voluntária. Ele também corre meio que num clima assim, de terror, né? É meio que forçado. Ó, você não vai pedir o PDV, não? Você não vai sair agora, não? Quer dizer, fica aquele clima, gera um clima de tensão dentro da empresa e entre as relações sociais, né, laborais, que não compensa, né? Que não compensa, porque todo mundo tira o trabalho do foco, né? Todo mundo estressa, fica com ansiedade, com angústia, há uma sobrecarga mental, psíquica muito forte para esses trabalhadores, né? E penso também, doutora, justamente lembrando dos nossos estudos, né? É na psicologia que a gente percebe o quanto as pessoas sofrem quando vão se aposentar. A gente escuta um caso ou outro, a gente acompanha um caso ou outro na família da gente, né? Mas quando a gente começa a ler os artigos científicos, a fazer buscas e pesquisas, a gente descobre que é um cenário tenebroso, é muito grande o número de idosos que aposentados, inclusive, suicidam, né? Então, o que eu queria é que a senhora, enquanto doutora em psicologia e gestora, pudesse trazer para nós o que a senhora acha, né? Quais os planejamentos que podem ser feitos nesse sentido e que podem evitar as doenças, os acidentes, os suicídios, né? Nós sabemos que na França, a France Telecom e várias empresas da França tiveram suicídios em massa, né? Justamente por causa das privatizações, né? Privatizações feitas sem planejamento. Nós sabemos que na França esses casos foram investigados, os gestores foram processados, inclusive condenados. Isso não acontece no Brasil. Isso nunca aconteceu, né? Porque pense que a psicologia é algo muito subjetivo, não pode ser provado, mas nós sabemos hoje, né, que através de pesquisas, de estudos, as coisas afloram e comprovam, né? E Deju vem dizer também da importância de se falar sobre, de não deixar o silêncio imperar, né, como opressão sobre os demais, porque um suicídio, por exemplo, decorrente do trabalho que acontece no meio ambiente e sobre o qual não é falado e trabalhado, ele pode gerar outros, né? Então, eu queria saber, senhora, enquanto gestora, né, brasileira, doutora em psicologia, dentro desse cenário, que são os piores possíveis, né? Então, nós estamos pensando agora na caixinha do outro lado, que é do trabalhador, né? O que a senhora indicaria para que as empresas fizessem quando estiverem passando por processos como esse? Certo. Não, primeiro, quando eu falo de mudanças estruturais, e aí eu falo sobre as questões que a gente está, assim, o que pode acontecer, né? Então, a senhora lembrou bem aí, né? Falei sobre expansão, mas a gente tem aquisição, a gente tem fusão, né? Eu lembro bem, doutora Carla, que quando eu estava ainda na graduação, era o momento que havia ali antes, né? Nos anos 98, 97, havia ali já um advento muito grande de aquisição, de fusão, e já havia estudos sobre isso, né? Do quanto o adoecimento mental estava relacionado a processos, né? Que aquela empresa tinha passado por processo de PDV, por processo de aquisição, né? De fusão, né? E justamente foi isso que me interessou muito quando eu fui para o mestrado de gestão estratégica, né? Por quê? E aí eu estudei gestão estratégica de pessoas, né? No meu mestrado eu fui estudar gestão estratégica de pessoas. Porque é muito difícil, doutora Carla, assim, né? Aí a visão do administrador, a senhora falou, a sua visão como gestora. A visão de um gestor que tem consciência do seu papel, né? Ele considera todos os eixos. Ele considera, né, o eixo principal ali da organização, né,
da sua questão mesmo de sobrevivência, de ter realmente uma lucratividade, né? E aí a lucratividade não no sentido de imediata, mas sim a longo prazo, né? E aí a gente tem um conceito, doutora Carla, que a gente fala em administração, que é de empresas sustentáveis, né? Mas não é empresas sustentáveis no sentido ecológico, mas empresas sustentáveis que conseguem sobreviver por vários anos. E uma das questões que é muito presente nelas é saber fazer gestão estratégica de pessoas. E gestão estratégica de pessoas, eu tenho que incluir isso, né? Exatamente, a prevenção de adoecimento em questões de mudança, né? Porque a gente até já falou muito sobre isso, né? A gente lá, quando eu estudava ainda na faculdade, isso era um evento. Acontecer mudanças estruturais em uma empresa era um evento, né? Hoje é corriqueiro. Hoje é muito corriqueiro. Dificilmente durante um ano a empresa não vai passar por alguma mudança. Sempre vai, né? Ela vai expandir, ela vai ser adquirida, vai ter concorrente, vai ter questões que ela vai ter que estabelecer, né? E aí, o adoecimento, né, o impacto da saúde do trabalhador, que é exatamente o que é o foco que a gente tem que falar aqui, né? O quanto essas mudanças podem impactar na saúde desse trabalhador. E quais são, o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, né? Primeiro que envolve todo mundo, tá? Envolve todas as partes da organização, né? Eu não tenho como falar, lidar com a saúde mental do trabalhador, né? Se eu não pensar em uma humanização das relações de trabalho. As pessoas não são algo que você pode simplesmente num PDV pensar elas como números, não é? Porque imagine só, eu tenho uma equipe e aí parte da minha equipe, a senhora tinha falado aí sobre suicídio de algumas pessoas da equipe, adoecimento de algumas pessoas da minha equipe. Isso não é um adoecimento individual. Esse adoecimento, ele é coletivo. Né? Ele tem impacto para além do momento agora. Um suicídio, e eu tive essa experiência, doutora Carla, e foi muito triste para mim de trabalhar com uma pessoa que se suicidou. Aliás, duas pessoas, uma em 2013, né? E outra recentemente. Eu estava afastada para o doutorado e uma pessoa que a gente era queridíssima também, né? Em relações, e foi questões de trabalho. Tá? Já foi identificado e foram questões relacionadas ao trabalho, todos esses dois. E a gente adoece junto. Né? Não tem como você se manter, olhar para a mesa da pessoa, ficar imaginando todo aquele processo, se aquilo pode acontecer com você, porque nós temos isso, a gente começa a imaginar, será que isso não vai acontecer comigo? Né? Será que eu não vou chegar a esse adoecimento? Porque o que a gente observa é como a empresa trabalha as pessoas que adoecem. Não é? Como a empresa vê essas pessoas que adoecem, tá? Em geral, tá? Não estou dizendo todas as empresas. E aí a gente vai falar um pouquinho qual é a postura que essas empresas têm que ter, né? Então, é a humanização das relações de trabalho, é eu não ser indiferente e não pedir para a minha equipe ser indiferente de um adoecimento, por exemplo. Não ser indiferente quando tem que reduzir o cargo, o número de pessoal, né? Eu assisti há pouco tempo atrás o professor Daniel Goleman falando disso e o George Helselfs, um nome muito complicado. E os dois num debate falando exatamente sobre isso. A gente tem que estar preparado para o sucesso. A gente fala muito em engajamento, né? A gente fala muito em preparar as pessoas para engajar as equipes, a gente fala muito de preparar os gestores para isso, mas nós não preparamos o gestor para enfrentar momentos de luto, momentos de percas, momentos que ele tem que desligar pessoas, momento em que como que ele vai se preparar e preparar a equipe para esses momentos, né? Momentos igual a gente está vivendo agora, né? De realmente de transição. Tá? Então, de mudanças que a gente vai acontecendo. Então, o momento agora, duas palavras eu vou dizer que é importantíssimo, a senhora já falou um pouco, que é planejamento. Né? Primeiro é planejamento. A segunda palavra é adaptabilidade. Planejamento, mas no sentido realmente de planejar, executar e controlar esse planejamento. Trazer um planejamento real,
né? Planejamento que você consiga mesmo, dia a dia, controlar o que está acontecendo, porque nesses processos eu vou ter pessoas que estão, parecem tudo bem, eu vou ter os super-homens das equipes, né, que parece que tá tudo bem, né? Eu vou ter equipe que vai se afetar mais, eu vou ter que... Então, eu tenho que fazer esse processo de aproximação, né? E aí a humanização, que eu falei, das relações de trabalho são essas, né? É aproximar-se, né? A empresa aproximar-se, as equipes se aproximar, mas a gente tem vários papéis também, que a gente pode dizer, né? Então, nós temos também pessoas que vão... papéis importantíssimos. Todos são importantes nesse processo. Todos. Desde uma equipe de suporte, todos são importantes, né? Desde um colega de trabalho, mas nós temos pessoas que são mais importantes nesse processo de planejamento e de enfrentamento e prevenção, né, do adoecimento no ambiente de trabalho. Vai acontecer? Vai acontecer. A gente não tem como, doutora Carla, dizer que a gente consegue fazer um ambiente de trabalho, trazer um clima organizacional muito bom, tratar a saúde das pessoas e ninguém vai adoecer. Nós não temos essa garantia, mas nós temos que trazer esse adoecimento ou reduzir. O objetivo é eliminar, é não ter adoecimento, mas pelo menos conseguir, olha, a gente tentou trazer o máximo possível, mas adoeceu. Agora o que a gente faz? A gente tem que ter esses planos também, né? Não só preventivo, mas também para saber o que a gente faz depois. Sim, é muito importante isso que a senhora colocou. Enquanto a senhora falava, eu me lembrava do projeto Anjo da Guarda, né? Que nós estamos lançando pelo Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, né? Que é um projeto que visa levar alívio mental para os trabalhadores na área de saúde, né? Então, é um projeto que tem tudo para dar certo, simples, né? Muito simples, muito específico e que com certeza vai ajudar muita gente. Então, eu fiquei pensando, doutora Maria Tereza, se não seria um caso de se fazer protocolos, né? Protocolos para os casos de fusão, protocolos para o caso de expansão, protocolos para os casos de privatização. E o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, ele tem essa competência, né, para desenvolver esses estudos e fazer essas recomendações. Então, como fruto hoje da nossa live, eu vou sugerir para o Dr. Tiago Cabral, né, que é o nosso coordenador, procurador e coordenador do nosso fórum, né, que o fórum faça recomendações de protocolos em casos de mudanças estruturais nas empresas, né? E essas recomendações, elas vão estar visualizando justamente a saúde mental desses trabalhadores, né? Seria algo preventivo, para evitar que essas... Olha, foi muito triste receber o sindicato dos trabalhadores da empresa que foi privatizada no fórum, no final do ano, e eles contarem, olha, eles estão acidentando, eles estão dispersos, porque ficavam preocupados em serem mandados embora, né? Realizavam atividades perigosas, não prestavam atenção, e aí, isso é ato inseguro? Isso é fator humano? Exato. Quem foi, não é? E quem gerou esse ato inseguro? Então, nós estamos falando de coisas muito fortes e muito pertinentes, porque o que a gente tem que lembrar? Quando a senhora olha, por exemplo, uma gestão, eu já olho uma ação, entende? Quais são as consequências da sua boa ou má gestão, né? Quantas pessoas podem adoecer, quantas pessoas podem morrer, quantas pessoas, olha, que vai impactar na justiça do trabalho, vai impactar no número de ações trabalhistas, no número de recursos para o TRT e para o TST, vai impactar no número de pensões que o INSS vai pagar, entende? Então, eu entendo que a coisa tem que ser planejada, como hoje, por exemplo, você fala assim, não, eu quero construir uma faculdade aqui no setor oeste. E a prefeitura vai falar, não, você não vai construir,
porque o trânsito do Centro-Oeste Não dá, nesse né? lugar não suporta, entende? Uhum. Então, é um estudo, né, ecológico do ambiente para ver se ele suporta. Então, quando a gente fala, por exemplo, do estudo ecológico do meio ambiente do trabalho, a gente está falando exatamente tudo aquilo que se refere ao ser humano trabalhador, né? Nós estamos pensando nele, mas quando a gente pensa nele, a gente não pensa só nele. A gente pensa nele, na família dele, na empresa que ele trabalha, na justiça do trabalho que vai ficar soberbada de ações, nos hospitais, no INSS, na destinação dos nossos impostos. Então, nós estamos pensando globalmente. Nós estamos pensando, né, de forma ética e social. Porque o ato, ele nunca é isolado. Ele perpetua, é como aquela pedra que a gente joga dentro da água e ela vai fazendo ondinhas, até que a coisa aumenta, né? Então, eu chego hoje e falo, vou fazer isso, isso e isso. Conforme o número de trabalhadores que vão ser atingidos pela minha decisão, eu posso estar provocando, né, uma onda enorme, que vai trazer reflexos, né, e negatividade para muita gente. E eu me lembrei também, doutora Maria Tereza, sobre a questão, eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei, ela era uma usina de açúcar e álcool, e a gente trabalhou lá com muitos projetos. Um deles era Educar para Participar, era muito lindo. Um projeto feito, voltado para o trabalhador de cana-de-açúcar, que morava 6 meses em Goiás e 6 meses no Nordeste, que tinha, em tese, 2 famílias, né, que vivia em Goiás de forma muito precarizada, porque ele não comprava uma casa, ele alugava e vivia ali alojado com outros, né? Então, a gente preparou um projeto para explicar tudo para esse trabalhador, né? Então, ele era acolhido, ele era ensinado sobre higiene pessoal, sobre convívio social, sobre melhoria de renda familiar, né? Ele era ensinado sobre tudo que ele recebia, porque a maioria era analfabeto, nas verbas trabalhistas, né? Para ele não ter que entrar com a ação, porque ele não entendeu que ele já recebeu aquilo que ele tinha para receber ou não, né? Para ele compreender as coisas. Então, um dos projetos que eu pensei lá na época, né, foi o projeto Reciclar, que seria justamente a possibilidade de você pegar um trabalhador como um motorista que me levava para todos os lugares e que já ia se aposentar, porque como motorista ele não podia trabalhar mais, mas ele tinha um conhecimento de empresa de 20, 30 anos e uma energia para trabalhar que não justificava ele não mais trabalhar, né? Então, com todo aquele conhecimento, com toda aquela confiança que a empresa tinha nele, ele poderia e deveria ser realocado, ele poderia até se aposentar, né, por idade, por tempo de serviço, e ser realocado em um outro setor, onde a experiência dele seria muito importante, o conhecimento muito importante, entende? A confiança que a empresa, que ele gozava junto à empresa, muito importante. Então, assim, por isso eu chamei de projeto Reciclar, né? Que era o reaproveitamento das competências, dos talentos, né? Não jogar fora. E do capital, né? A gente tem na gestão de pessoas, um dos focos da gestão de pessoas é que a gente consiga reter talentos, né? E às vezes a gente faz exatamente isso por conta da idade, a pessoa é desligada, mas ele é um talento, ele é um possível tutor de outros que pode trazer, né, mesmo você trazendo ele ali, a gente fala em psicologia, né, jobcraft, né, que é você modificar e realocar a pessoa e ela conseguir adequar ali o redesenho, né, do próprio trabalho. Mas é o caso de fazer um jobcraft com esse tipo de pessoa, né? Você realoca, você modifica, ressignifica o seu trabalho e ele passa ali, talvez a ser um tutor, uma pessoa que, né, traga os valores daquela organização, né? E aí, doutora Carla, deixa excelente, porque a gente, quando pensa isso, você começa a identificar também que, por exemplo, eu estou chegando numa empresa e eu vejo a empresa tratando o seu colaborador,
que é mais antigo dessa maneira, o que eu penso para minha carreira, né? Eu penso assim, poxa, essa empresa aqui pode ser que eu fique nela, porque olha como ela considera, né? Porque o medo nosso é de que o que vai acontecer com o outro aconteça com a gente, ao mesmo tempo a gente espelha. O que vai acontecer com o outro talvez aconteça comigo. E aí eu estou gostando de ver isso. Né? Eu acho que é muito Sim. interessante esse projeto, nesse sentido também. Sim, sim, com certeza. E eu já queria aproveitar, né, para convidar a senhora para estar integrando esse grupo. Vou conversar com o doutor Tiago Cabral, né, para que a gente Que possa bom. montar uma equipe, né, uma equipe que vise justamente criar recomendações de protocolos, e a gente vai ver o que a Organização Internacional do Trabalho já tem a respeito, com certeza, deve ter muita coisa a respeito, né, visando especialmente, num primeiro momento, a saúde mental do trabalhador, mas num segundo momento, o bem-estar da sociedade, né, como um todo, enquanto organização política, enquanto organização econômica, né, enquanto organização pública ou privada, né, então, o coletivo da sociedade como um todo. E aí vamos pensar além, né? Um pai de família desempregado, um pai de família desestabilizado, ele não se desestabiliza sozinho. Ele leva junto com ele, no mínimo, a família dele. No mínimo, né? Porque ele pode se voltar para o consumo de álcool e outras drogas, ele pode começar a brigar, ele pode começar a ser violento. Então, a gente precisa tratar as coisas na base, na raiz, evitando, assim, que esses malefícios vão perpetuando, não é? E entender isso de forma sistêmica, né? Porque a sociedade e o trabalho, você não tem mais como desassociar os reflexos do trabalho na sociedade e os reflexos da sociedade no trabalho, né? Então, é algo que você não consegue mais. Então, uma empresa, né? E eu lembro muito do Dr. Tiago falar isso, né? Dar uma multa alta por uma empresa, isso daí, e deixar ela inoperante, não é nunca o objetivo do Ministério Público do Trabalho, né? Porque como que você faz isso? Você está causando desemprego na região. Às vezes é a única fonte de renda, né? Aquela empresa. Então, ações que vão prevenir que aconteçam ou desligamento, ou adoecimento, né? Eu estava falando outro dia com a Rose Shimabuco, né, que acho que ela estará aqui com a gente também, e a gente estava falando, eu falei, olha, às vezes acontecem nas empresas violências homeopáticas, né? Eu não percebo que estou sentindo essa violência. Eu vou adoecendo, vou adoecendo, vou adoecendo. E é importante que se entenda que essas pequenas coisinhas também, a gente está falando aqui de aquisição, fusão, PDV, são coisas grandes, né? Mas coisas pequenas também, elas impactam e impactam muito mais, porque elas são mais recorrentes. São as pequenas ondas que fazem mais buraco, né, nas pedras, não são as grandes. Então a gente tem essa importância, eu achei excepcional pensar em protocolos, mas em protocolos que pensassem essas mudanças, pensassem na prevenção, né, e também pensasse em a postura profissional dentro das organizações, né. Eu acho que sempre está faltando muito isso, sabe? E essa violência homeopática que eu falo, ela é nesse sentido de ela violentar diariamente o trabalhador, com excesso de trabalho, com trabalho que ele não consegue, com um líder que só sabe falar coisas para ele com piadas e coisinhas assim, que são imperceptíveis e não tem como ele denunciar, né? E aí isso vai juntando, e a pessoa adoece. E ela fala, mas como eu adoeci, gente? Adoecer pelo trabalho, isso é um absurdo. Né? Trabalho é dignificante, trabalho é edificante, trabalho é tudo. Quem não tem trabalho está sofrendo. E eu estou com trabalho e estou adoecendo. Né? Então, também, nesse sentido, acho que isso é muito importante que a gente faça essa percepção, que o RH e que os líderes percebam essas questões sutis das relações do trabalho. Sim, com certeza. Inclusive, a doutora Rosielen está conosco, né, e disse, olha, adorei o termo violências homeopáticas, né? A gente tinha falado. É muito triste, né?
É muito triste. É muito É a triste. violência em doses homeopáticas, né? Ela não chega de uma vez, É a ela mais chega aos covarde. poucos. Ela é a mais covarde, né? Eu considero ela mais covarde. A pessoa não tem a cara de vir e falar, não, então eu tô para jogo, né? Pode me processar e tal. Não, ela vai. Não é brincadeirinha, sabe aquelas questões, né, do dia a dia? A pessoa fala assim, ah, você não sabe nada. Eu tive um evento, né? Contar rapidinho, teve um evento na universidade que foi o seguinte, era uma brincadeira que um colega tinha, mas ele era líder, né? E aí ele falava assim, às vezes ele ensinava alguma coisa pra gente, e aí ele virava pra gente e falava assim, presta atenção, você não presta, né? Ah, e ria, tal. Isso não adoeceu uma boa parte da equipe, mas teve uma colega que ela foi, sabe, murchando. Sabe aquela sensação de murchamento que a gente tem? Ela foi assim, foi murchando. Aí ela pediu para sair de lá e ela falou: Olha, eu não consigo mais ouvir a voz dele, porque aquela questão de você não presta fica ecoando na minha cabeça. Olha aí, é imperceptível, né? A pessoa acha que está só brincando. Mas qual a intenção dessa brincadeira? Sim. E ele não está brincando, né, doutora? Ele Não não está tá, brincando. não tá. Ele está falando porque ele sabe que está atingindo, e ele sabe que atingindo ele vai ter uma reação X, aquele trabalhador vai mesmo murchar, vai mesmo se tornar cada dia mais submisso, né? E é isso mesmo que ele está querendo, né? Isso é uma covardia, né? E isso é uma afronta, né? Terrível para a dignidade da pessoa humana, né? A Nara, né, está perguntando qual é o tema. O tema é mudanças estruturais que impactam na saúde mental do trabalhador. Eu estava digitando para colocar, e aí a senhora entrou, e aí ele não me deixou digitar mais, travou. Aí eu fiquei com receio de insistir e sair da live, sabe? Então eu preferi deixar. Então, o tema de hoje é mudanças estruturais que impactam na saúde mental do trabalhador. A nossa convidada é a doutora Maria Tereza de Godoy, né? Ela que é administradora de empresas e doutora em psicologia. Doutora Maria Tereza, quais são os principais personagens de uma organização do trabalho para manter a saúde mental do trabalhador? Vamos lá. A gente falou um pouco até do suporte externo que pode ter, né? Esse projeto Anjos da Guarda, né? Excelente. A gente pode ter um suporte, né? Um suporte emocional que tanto faz falta nesse sentido. Mas nós temos, dentro da estrutura da organização, questões importantes que temos que relacionar. E até por ser do RH há 15 anos, né? No setor público, eu estou há 15 anos e até mais no setor privado, né? Eu vejo o setor de RH como de fundamental importância e de protagonismo nesse sentido. E aí, até, né, eu vou fazer referência aqui a uma grande amiga, né, a Rose conhece, é nossa sócia, inclusive, a Priscila, ela fala muito bem sobre isso, né, a doutora Carla, ela participou dessa cartilha, né, e ela também, nós trabalhamos juntas, né, nessas implantações de RH, a gente fala muito isso. Se a gente tem um RH que consegue implantar uma política de gestão de pessoas bem estruturada, bem estudada, para foco na saúde mental, foco no pertencimento, né, no acolhimento das pessoas, um RH que seja forte, que seja autônomo, que não seja simplesmente um departamento pessoal, que não seja simplesmente uma marionete na mão dos diretores e donos e gestores, mas um RH de fato, né? E aí a gente fala RH, mas é gestão de pessoas, a gente vem nessa, né, se a gente for falar da evolução do papel, né, do RH, hoje ele está mais para business partner do que realmente departamento ou algo assim, né? Ele é mais um parceiro do negócio e ele tem que estar em todos os lugares. Então, para mim, o protagonismo dessas prevenções é um RH muito forte, tá? E é um RH que orienta os líderes, que coloca os tratamentos de uma forma homogênea, porque uma questão é assim, o meu líder é assim, mas do outro departamento não é, né? O coordenador aqui é muito bom, tem uma política diferente
de lá. Então, esse comparativo também não é ideal. Ele traz adoecimento, tá? Eu acho que o professor Karnal que fala que a infelicidade está na comparação. E é realmente, quando você não tem uma política de gestão de pessoas, e aí vamos fazer referência de novo a Helenise Mendonça, né? Que fala muito bem sobre justiça organizacional. Se eu não tenho líderes que tenha uma sinalização homogênea no sentido de implantar uma política de gestão de pessoas que preze pela justiça procedimental, interacional, distributiva, acho que eu falei as três, né? A Rose me ajuda aí se eu falei certinho. Mas é você pensar o que é justiça, né? Mas é um RH que pensa isso, que esteja sempre ligado a entender qualquer oscilação do clima organizacional, né? Esteja ali o tempo todo fazendo clínica do trabalho, implantando isso, mas não como algo extra, um dia ou outro tem. Não, como uma política mesmo. Porque as coisas na gestão de pessoas, a gente tem que pensar da seguinte forma: essas questões que vem, implanta e morre, melhor não ter. Eu sempre falo isso, melhor não ter. Vamos, ginástica laboral, vamos ter momento de meditação, vamos ter. E aí é uma política transitória. Isso é horrível para todo mundo, é horrível para a organização, é horrível para o trabalhador, né? Então ele está gostando daquilo ali, de repente sai, né? Outra questão que eu acho que é importantíssima e que o RH tem que ser responsável por isso é propor ações preventivas, né? Rodas de conversa, fazer com que as pessoas aprendam ao diálogo, né? E a doutora Carla, muito melhor do que eu, sabe falar sobre isso, né? Que é a psicodinâmica do trabalho, é baseada nessa troca, né? É a cura pela fala, é você conseguir, né? Ressignificar o que está acontecendo, é você entender isso de uma forma, e aí a organização entender isso não como gasto. Tá? Isso é importante. As empresas têm que parar de achar que ações de RH são gastos. Eu sofro muito com isso, doutora Carla. Todas as vezes que a gente faz uma proposta, mas vai gastar com isso. Não é gasto, é investimento. Você está prevenindo um adoecimento futuro, você está prevenindo um desligamento, você está prevenindo, talvez, perder talentos, né? Porque pessoas boas não vão ficar em organização que não tem respeito por ela, que não tem um bom clima organizacional, que não tenha um plano de carreira decente, algo que ela consiga entender, né? Que não tenha clara como que um cargo de coordenação pode ser ocupado. Né? Então, eu acho isso muito importante. E são essas questões do dia a dia, né? Por exemplo, eu ter um plano de carreira, que eu saiba exatamente, eu ter trilha de aprendizagem, né? Eu ter a minha avaliação de desempenho pautada em questões mesmo objetivas. Eu não tenho, a pessoa gosta da doutora Carla, dá 10, não gosta de mim, me dá 7, né? Não é isso, é ter claro os procedimentos. Está tudo envolvido e ali embolado com justiça, né? Então, a gente ter essas políticas, e aí tudo vai de pessoas. E você ter tudo isso, criar esse ambiente. Para criar esse ambiente, a gente tem que trazer essas políticas não para algo transitório, mas sim para algo integrado à estratégia da organização. Né? Termos isso como uma política de gestão de pessoas, mas que estão todos envolvidos. E não ver isso, principalmente não ver isso como gasto, ver isso como investimento, conseguir, então, ter bons profissionais de RH. Eu acho que é o profissional que ele dá suporte para todo mundo. Ele dá suporte para o líder, para o coordenador, para o chefe, e ele acolhe todas as pessoas que estão, né? Esse acolher, eu ter a garantia, doutora Carla, que eu estou adoecido, meu chefe acabou de me fazer um assédio moral, onde eu vou? Lá no meu RH, porque eu sei que ele vai me acolher. Eu sei que ele vai me acolher. Eu sei que a política dessa organização não é essa. Eu sei que isso aqui não é assim. Essa pessoa é assim, ela não está tendo uma aderência na cultura dessa organização. Então, eu vou lá e procuro. Né? Então, esse RH também, e a Priscila fala muito bem sobre isso. Eu estou aqui pegando as falas, né, da Priscila, mas a Priscila fala muito bem sobre isso também. Eu ter também essa questão de estar o tempo todo treinando, medindo, orientando, né? E encaminhando. O RH tem que ser capaz de fazer. A Priscila fez esses dias para trás um tutorialzinho de anamnese,
né? Que o RH pode fazer, né? Acho muito importante fazer isso, o RH ter esse poder de, olha, eu detectei aqui que essa pessoa pode estar adoecida, né? E aí eu vou dizer, algumas empresas, com essa questão do Covid, uma simples ligação do RH de como é que você está? A pessoa está afastada, está com atestado. Como é que você está? Está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Você sabe que aqui nós estamos com você. Você está adoecido, fique enquanto você puder, né? Que você só volte quando você estiver restabelecido, mas o que você precisar, nós estamos aqui. Isso aí é detalhes que o Faz a RH tem que diferença. trazer. Faz a diferença, doutora. Faz a diferença. Faz. Doutora, nós estamos faltando só 10 minutos ou menos, porque eu entrei com 5 minutos de antecedência. Mas a Sim. senhora falou coisas muito importantes, e dentro das coisas que a senhora falou, eu queria que a senhora refletisse dentro desses 5 minutos, né? Como fazer essa roda de conversa? E essa roda de conversa para conversar o quê? Com quem? Onde? De que forma? Doutora, eu costumo dizer o seguinte, eu sempre falo isso, quando você vai implantar qualquer ação, lembre-se que já existia uma cultura, tenha respeito por isso. Eu sempre falo isso, tenha respeito que isso já existia. As pessoas ali muitas vezes estão traumatizadas. Em algumas vezes a gente acha pessoas que o que ela falou foi usado contra ela. Em algum momento foi usado contra ela, né? E aí ela não vai se abrir no primeiro momento, não. Então, é você conseguir trazer as pessoas, era bom, né? É sempre bom ter um mediador externo, né? Se você conseguir, pelo menos para implantar essas primeiras rodas de conversa, ter um mediador externo, né? E aí você faz ali uma pessoa que seja capaz de implantar da maneira correta. Porque também se implantar da maneira que não dá resultado, que aquilo vira uma choradeira, né? As meninas me conhecem, eu não gosto quando provocam, né? Quando o choro vem, tudo bem, mas tem gente que gosta de provocar isso, gosta de provocar uma abertura que a pessoa não queria dar, né? Então, a gente tem que ter essas delicadezas, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de pessoas que estão adoecidas, né? Então, aí faz um plano de ação, um protocolo, como a senhora falou, faz um plano de ação, um protocolo de implantar isso como uma cultura daquela organização, né? Então, vem com pessoas externas que consigam multiplicar, né? Eu acho que a maioria das mudanças acontece dessa maneira. Eu tenho um amigo, só para terminar, que ele diz que cultura organizacional não muda. Ele fala, não muda, de uma geração não muda, porque ele fez um trabalho e ficou super revoltado porque não conseguiu implantar, né? Mas no mestrado, no doutorado, num pesquisador, ele não consegue mesmo implantar se ele não tiver a aderência da autogestão, né? Então, acho que isso é importante que a gente faça isso, tá? E aí eu quero dizer só uma parte aqui de algo para mim que é importantíssimo, até porque é minha variável de estudo, né? Que é o líder, né? Esse líder, ele tem que ter foco, muito foco nas oportunidades, tem que ter foco positivo, ele tem que ser um exemplo, o líder tem que ser um exemplo de foco, tá? E de entender. Ele primeiro tem que fazer um processo de aproximação, não é fácil, né? Esse processo de aproximação não é fácil. Então, nessas rodas de conversa, talvez eu tire o líder um pouco, né, no início, porque eu não sei como está a situação ali. A gente muda, e a gente muda mesmo. Se meu líder está aqui, eu mudo totalmente como eu estou trabalhando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, né? Eu estou sendo vigiada, né? Foucault já dizia isso, quanto o comportamento da gente muda quando somos vigiados, né? Então, se eu estou sendo vigiado, eu vou mudar meu comportamento. Tá? Então, eu tiro um pouco o líder ali, mas eu trabalho também. Não posso trabalhar, o impacto não vai ser ideal se eu trabalhar só os trabalhadores, só os coordenadores. Eu tenho que pegar essa gestão aqui também e, né, destrinchar ela e começar a mudar e começar a colocar os valores, as diretrizes daquela organização e restabelecer. Talvez tenha que rever as diretrizes dessa organização. Implantar código de ética é muito importante também, tá? É algo que a gente acha... E aí vem o compliance também, né? O compliance também, exatamente, que o RH tem que estar à frente disso, ele tem que ser protagonista de tudo isso, tá? Então, para mim, o líder tem que ser capaz de dar essa segurança, e como a gente está falando em processo de mudança, o líder tem que ser capaz de ser, as mudanças vão acontecer, mas eu tenho que olhar para o meu líder e falar assim, tá tudo bem que o cara tá bem.
Ele tem que ser capaz de passar para mim essa segurança. Entendi. Doutora Maria Tereza, muito obrigada por essa noite, por essa live maravilhosa, né? Por compartilhar conosco os seus ensinamentos, sua experiência. Em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, doutor Tiago Cabral, agradeço imensamente, tá? Tá faltando 7 segundos. Obrigada. Boa noite a todos, tá? Boa noite.